O fracasso é o sucesso em processo. Hastes de trigo cheias de grãos aprendem a curvar a cabeça. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Um homem aponta o céu. O tolo olha o dedo, o sábio vê a lua. Se caíres 7 vezes, levanta-te 8. Quanto mais longa a explicação, maior a mentira. A esposa é escolhida por sua virtude, a concubina, por sua beleza. O passado é história, o futuro é um mistério e o presente é uma dádiva. Para voltar a viver é preciso esquecer o passado e dar o primeiro passo. Um homem sábio toma suas próprias decisões, um homem ignorante segue a opinião pública. Aquele que pergunta, é tolo por 5 minutos. Aquele que não pergunta, será tolo para o resto da vida. O medíocre fala de pessoas. O comum fala de fatos. O sábio fala de ideias. Cai a faca no melão ou o melão na faca, o melão sofre. Atirar pedras é fácil, o difícil é ser a vidraça. Quando uma árvore cai no meio da floresta e ninguém a ver cair, não significa que ela não caiu. Reflita, tudo que respira conspira. Não amaldiçoe a escuridão. Acenda uma vela. Às vezes encontramos nosso destino no caminho que tomamos para evitá-lo. Cada homem deve ser inabalável e deve ser seu próprio universo. Somos espíritos em evolução, o que explica a frase errar é humano. Somos espíritos imortais, o que desmente a frase a vida é curta. A conversa não cozinha o arroz. Quando um homem descobre que seu pai tinha razão, geralmente ele já tem um filho que o considera um errado. Uma flor sem suas folhas é incompleta. Somente os tolos exigem perfeição, os sábios se contentam com a coerência. Deixai as aves voar sobre a cabeça, mas não deixai fazer ninhos. O prego que se sobressai leva martelada. Desfrute hoje, é mais tarde do que supõe. Tensão é quem você pensa que deveria ser. Relaxamento é quem você realmente é. As mulheres sustentam metade do céu. De que serviria a vida sem amor? Não tenha medo de ir devagar, só tenha medo de ficar parado. Se um homem me engana uma vez, a vergonha é dele. Se ele me engana 2 vezes, a vergonha é minha. Se não tem remédio, por que te queixas? Se tem remédio, por que te queixas? Se deseja ver a verdade, não tenha opiniões. O que escuto esqueço. O que vejo lembro. O que faço entendo. Com 1000 homens se forma um acampamento, com uma mulher se forma um lar. A pessoa que ama os outros também será amada. Esquecer os ancestrais é como ser um riacho sem nascente, uma árvore sem raízes. Nada pode se esculpir sobre madeira podre. Entre o desejo e o alcance, apenas 2 moradores, o esforço e a determinação. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito, tampouco você pode ser aperfeiçoado sem provações. Atenção ao que pensas, está na raiz do que fazes. Quanto mais se come, menos se saboreia, e quanto menos se come, mais se saboreia. O destino lhe atira uma faca. Cabe a você decidir se pegará pelo cabo e usará a seu favor ou a pegará pela lâmina e se cortará. Lamentava por não ter sapatos, até que um dia encontrei alguém sem os pés. Há apenas 2 coisas com que você deve se preocupar: se você está bem ou se está doente. Se você está bem, não há com que se preocupar. Se você está doente, há 2 coisas com que você se preocupar: se você vai se curar ou se vai morrer. Se você vai se curar, não há nada com que se preocupar. Se você vai morrer, há 2 coisas com que você deve se preocupar: se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Se você vai para o céu, não há nada com que se preocupar. Agora,
Se você for para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando os velhos amigos que nem terá tempo de se preocupar. Então, para que se preocupar? O amor é cego, porém o casamento lhe devolve a visão. Quando o jogo de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixa. As grandes almas têm vontades, as mais fracas somente desejos. As mais altas torres começam do chão. Dentro da nuvem mais negra, existe uma água límpida e fresca. O tempo que passas a rir é tempo que passas com os deuses. Inimigo declarado é perigoso, falso amigo é pior. Uma linha invisível conecta os que estão destinados a se encontrar, apesar do tempo, do lugar, apesar das circunstâncias. Antes de iniciares a tarefa de mudar o mundo, dá 3 voltas na tua própria casa. Os critérios básicos de uma relação devem estar acessíveis às duas partes. A semeadura é opcional, já a colheita é certa. Trabalho árduo e perene, orai e vigiai, porque a lei do cosmo é implacável. A felicidade deve ser cuidada com toda atenção, como se fosse um raio de sol, pois é tão frágil que a sombra de uma borboleta pode interceptar seu brilho. Não te preocupes por seres mal compreendido, preocupa-te antes, por não seres compreensivo. Não creio em números, não creio na palavra tudo e nem na palavra nada. São 3 afirmações exatas e imóveis. O mundo está sempre dando voltas. Se os teus projetos forem para 1 ano, semeia o grão; se forem para 10 anos, plante uma árvore; se forem para 100, instrui o povo. Temos uma boca e 2 ouvidos, comporte-se proporcionalmente. A adversidade é um espelho que reflete o verdadeiro eu. O amor cria a ilusão que uma mulher é diferente da outra. Homem da planície, por que sobes tu a montanha? Para melhor olhar a planície. Se você nunca mudar o caminho, você vai acabar exatamente onde parou. É de nuvens negras que cai a água limpa. Todos temos um propósito, e isso faz de nós seres humanos. A tinta mais pobre de cor vale mais que a melhor memória. Palavras não cozinham o arroz. Um acontecimento sempre tem 3 versões: a minha, a sua e a verdade. Seja como o bambu, incline-se diante do vento, mas nunca se quebre. As boas maneiras nunca saem de casa, as más viajam quilômetros. Esvazie o copo e terá sempre água limpa. Palavras ríspidas e argumentos pobres nunca resolveram nada. Não se trata sobre o que disseram, mas quem disse. Se amas algo, liberta-a. Se voltar para ti, é tua. Se não voltar, nunca foi. Nós não possuímos nada neste mundo, muito menos outras pessoas. Os professores abrem as portas, mas você deve entrar por si mesmo. Tenha uma árvore sempre verde no coração, e talvez um pássaro venha cantar. Ouça os murmúrios para não ter que ouvir os gritos. Um grande amor e grandes desafios sempre envolvem um grande risco. Nunca guarde rancor em relação aos outros, mas nunca abaixe sua guarda perante eles. Se você não quer que ninguém saiba, então não faça. Fez do lobo guardião das ovelhas. Se você quer manter limpa a sua cidade, comece varrendo a porta de casa. Pedimos 4 coisas da mulher: que a virtude habite em seu coração, a modéstia em sua testa, a doçura em sua boca e o trabalho em suas mãos. Se chinês não recebe cheque, cliente bravo. Se chinês recebe cheque, cliente contente, cheque volta, chinês bravo. Melhor cliente bravo. Se você quer se planejar para 1 ano, plante milho. Se quer se planejar para 10 anos, plante uma árvore. Se quer se planejar para 100 anos, eduque a população. Quanto maior o caos, mais próximo está a solução. Tensão é quem você pensa que deveria ser. O relaxamento é quem você é. Aquele que se importa com o sentimento dos outros não é tolo. Quer a faca caia no melão,
o melão sobre a faca, o melão vai sofrer. Antes de dar comida ao mendigo, dá-lhe uma vara e ensina-o a pescar. Se o problema tem solução, não se preocupe, pois tem solução. Se o problema não tem solução, não se preocupe, pois não tem solução. Se não queres que ninguém saiba, não o faças. Grandes amores e grandes conquistas envolvem sempre grandes riscos. Seja forte e corajoso. Reaja com firmeza porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. Se eu mantiver um ramo verde no meu coração, o pássaro cantor virá. Aquele que pergunta, pode ser um tolo por 5 minutos. Aquele que deixa de perguntar, será um tolo para o resto da vida.